Você está prestes a entrar em um território que vai muito além de pensar positivo ou ter força de vontade. O que vamos explorar não é sobre suprimir sentimentos, nem fingir que está tudo bem quando não está. É sobre compreender o mecanismo invisível que governa o modo como você percebe, sente e reage. Dessa maneira, descobrir que há um espaço dentro de você onde nenhuma emoção sua ou de outros precisa ter domínio absoluto. Desde a antiguidade, pensadores tentaram decifrar essa chave. Sêneca, entre os estoicos, dizia que nada externo pode ferir a alma de quem aprendeu a julgar os acontecimentos com clareza. Não é o fato que perturba, mas a opinião que fazemos dele. Spinoza foi mais radical. Achava que as paixões que nos escravizam só perdem poder quando entendemos suas causas e as transformamos em afeto ativo, guiado pela razão. Platão via a alma como uma carruagem puxada por dois cavalos, um dócil, o outro indomado, onde só o cocheiro, que era a parte racional, pode conduzir. Já Carl Jung entendia que, enquanto não olharmos para as camadas do inconsciente que nos habitam, seremos governados por elas e chamaremos isso de destino. O primeiro passo, portanto, é enxergar o que acontece antes da explosão emocional. Medo, raiva, tristeza ou euforia não surgem do nada. Estes sentimentos são respostas a interpretações que você faz, quase sempre herdadas de histórias vividas. Reconhecer isso abre um espaço entre o estímulo e a resposta. Conhecemos esse espaço como virtude, o centro silencioso da psique, capaz de observar tudo sem se confundir com nada. Quando tiver um sentimento desse, faça uma pausa de 3 respirações profundas para aliviar a sensação deste sentimento. Ou canalize a energia sentida para uma ação construtiva como caminhar, escrever, dialogar, resolver o problema, em vez de apenas descarregar. Mas há um lado sombrio que não podemos negar. Emoções ignoradas, rejeitadas ou reprimidas tornam-se forças subterrâneas. Enquanto não compreendemos nossas emoções, elas nos usam como marionetes. Sentimentos que escondemos de nós mesmos e que retornam mascarados, muitas vezes através de reações exageradas a gestos ou palavras alheias. Por isso, dominar emoções não é construir um muro, mas aprender a atravessá-las com consciência. Quando alguém despeja raiva ou ansiedade sobre você, você não precisa absorver esse peso. O papel da nossa parte racional é manter firme as rédeas diante das emoções que se agitam, escolhendo não se deixar arrastar. Observe o que dentro de você reflete com aquela descarga. Talvez seja uma velha ferida clamando por atenção. Perceber isso é libertador. Você pode acolher o que é seu sem se afetar com o que pertence ao outro. Práticas simples sustentam essa clareza. Respirar fundo antes de responder. Nomear o que sente, por exemplo, aqui está a raiva ou aqui está o medo. Trazer a atenção para o corpo, o peso no peito, o calor no rosto. Isso transforma a emoção em experiência observada e não em tirana invisível. Isso é transformar a ação passiva em ação consciente. E dessa maneira fazendo um treino diário. Assim como o atleta fortalece o corpo, a alma se fortalece escolhendo respostas mais sábias. Também é essencial cuidar do desejo de validação. Enquanto sua paz depender do humor ou da aprovação dos outros, você será refém das marés externas. Se libertar disso não significa indiferença ou isolamento. Significa saber que o seu valor não precisa ser confirmado por aplausos. A clareza interior permite você se relacionar com as pessoas por afinidade, não por carência. É preciso coragem para caminhar por esse terreno. A razão sem afeto pode virar rigidez. Emoção sem reflexão pode se tornar caos. O equilíbrio nasce da integração. Reconhecer cada sentimento, compreender sua mensagem e decidir conscientemente o que fazer com ele. Essa integração é o que Jung via como individuação, que é se tornar inteiro, dono do próprio centro, sem amputar nenhuma parte de si.
Com o tempo, algo muda de forma silenciosa. Situações que antes disparavam tempestades, agora geram apenas ondulações. Palavras que antes nos feriam passam a soar como ecos distantes. Você não deixa de sentir, a humanidade permanece, mas não é mais prisioneiro do que você sente, nem do que os outros sentem por perto. A vida continua a trazer desafios, mas você responde a partir de um ponto mais estável, onde reside a verdadeira liberdade. Esse caminho não termina, é um cultivo diário, feito de pequenas escolhas. Observar em vez de reagir, respirar antes de falar, investigar a história que sustenta cada emoção que sentimos, honrar seus valores acima das expectativas alheias. Quando tropeçar, porque vai acontecer, volte ao centro, sem julgamentos. Cada retorno fortalece o músculo da presença. Imagine uma sociedade onde mais pessoas descobrem esse poder interno. Menos reatividade, mais clareza, mais compaixão. O que começa em você reflete no mundo. A chave está aqui. Nada, nem ninguém, precisa determinar o seu estado interior. Você pode sentir tudo, mas escolher o que fazer com cada sentimento. Essa é a arte de viver que alguns filósofos apontaram de modos diferentes, mas convergentes entre si. A liberdade nasce quando aprendemos a governar o reino invisível que existe dentro de nós. A transformação começa em silêncio, mas cresce quando compartilhamos sabedoria. Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se para continuar essa jornada filosófica comigo.